O telefone vibrou no meu bolso enquanto eu escolhia tomates na feira, e quando vi o nome dela na tela, Carolina, meu coração deu um salto estranho. Ela nunca me ligava. Nunca. Em 3 semanas trabalhando lá em casa, nossa comunicação se resumia a bilhetes grudados na geladeira e bom dias educados quando nos cruzávamos na escada. Atendi sem pensar, e o que ouvi do outro lado me congelou ali mesmo, entre as banquinhas de verdura e o cheiro de coentro fresco. Dona Helena. A voz dela estava tão baixa que mal consegui ouvir. A senhora precisa vir para casa, agora. Carolina, o que aconteceu? Minha mão apertou o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Você está bem? Tem alguém aqui. Ela sussurrou, e juro que senti meu estômago revirar. Tem uma mulher no 2º andar. Eu vi ela. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Deixei as sacolas de compras caírem ali mesmo no chão da feira. Nem me importei com os tomates rolando entre os pés das pessoas, nem com o feirante gritando atrás de mim quando saí correndo. Meu carro estava a 2 quadras dali, e cada passo parecia uma eternidade. Uma mulher no 2º andar. Uma mulher na minha casa. Isso não fazia sentido nenhum. Ricardo estava viajando desde ontem. Tinha ido encontrar o editor dele em São Paulo, e eu saí de casa há menos de 40 minutos. 40 minutos. A casa estava vazia quando tranquei a porta. Tenho certeza absoluta disso. Minhas mãos tremiam tanto que demorei 3 tentativas para conseguir destrancar o carro. Entrei, liguei a ignição e meu pé afundou no acelerador antes mesmo de pensar direito no que estava fazendo. As ruas de Campos do Jordão passavam borradas pela janela e minha mente não conseguia parar de imaginar cenários. Carolina machucada. Carolina sendo ameaçada. Carolina. Deus, e se fosse tarde demais? E se a mulher, quem quer que fosse, tivesse feito alguma coisa com ela? Dirigi feito louca, ultrapassando sinais amarelos, buzinando para qualquer carro que ousasse ir devagar na minha frente. Minha respiração estava descompassada, rápida, e eu precisava me concentrar para não hiperventilar ali mesmo ao volante. Liguei de volta para Carolina. 1 vez, 2, 3. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal, e a cada bip que ouvia, meu desespero crescia mais um pouco. Quando finalmente virei na nossa rua, aquela rua tranquila de casas antigas e árvores altas, vi a porta da frente entreaberta. Meu coração batia tão forte que sentia as pulsações até na garganta, até nas pontas dos dedos. Estacionei torto, nem desliguei o carro direito e corri para dentro. Carolina? Minha voz saiu trêmula, baixa demais para ecoar pela casa. A sala estava exatamente como eu tinha deixado. A luz acesa, o ventilador girando lento no teto, o cheiro do café da manhã ainda flutuando no ar misturado com o aroma de lavanda do produto de limpeza que Carolina sempre usava. Mas tinha algo diferente. Algo que meus sentidos captavam, mas meu cérebro ainda não conseguia processar. Uma presença. Um peso invisível no ar. Subi as escadas segurando firme no corrimão de madeira. Aquele que Ricardo sempre dizia que precisava ser lixado porque farpas se soltavam de vez em quando. Cada degrau rangia embaixo dos meus pés, e o som parecia amplificado no silêncio pesado da casa. 18 degraus. Eu sabia de cor quantos eram. Tinha subido aquela escada milhares de vezes nos últimos 15 anos. Mas nunca ela tinha parecido tão longa quanto naquele momento. Quando cheguei ao 2º andar, encontrei Carolina sentada no chão do corredor, encostada na parede entre 2 portas, com os olhos arregalados e o celular apertado contra o peito como se fosse um talismã. Ela estava tremendo mesmo, como se estivesse com frio, mas suor escorria pela testa dela. Carolina! Me ajoelhei ao lado dela, segurei seus ombros com as 2 mãos. Ela estava gelada. O que aconteceu? Você está machucada? Ela te fez alguma coisa? Ela me olhou e tinha tanto medo naqueles olhos castanhos que senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu juro que vi, Dona Helena. Eu juro por Deus, pela minha mãe, por tudo que é mais sagrado. Uma mulher. Ali. Ela apontou para o quarto de hóspedes com a mão trêmula.
Aquele quarto que a gente nunca usa, que fica sempre trancado porque Ricardo guarda lá umas caixas com manuscritos antigos. Ela estava parada na porta, me olhando. Como assim me olhando? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela disse alguma coisa? Fez algum gesto? Tentou te machucar? Não, ela só ficou ali, parada, de camisola branca, cabelo longo, bem escuro, quase preto. Ela era magra, muito magra e pálida. Parecia... Carolina engoliu seco, e eu vi sua garganta subir e descer com dificuldade. Parecia que ela não pisava no chão direito. Não sei explicar. Era como se ela flutuasse uns centímetros acima do piso. Um arrepio me percorreu toda. Carolina, isso não existe. Você deve ter visto errado a luz. Não! Ela me cortou, e era a primeira vez que a ouvia levantar a voz comigo. Desculpa, dona Helena, mas não, eu vi. Eu estava subindo com o balde de limpeza, ia começar a limpar o corredor, e quando olhei para cima, ela estava lá, parada. A gente se olhou por uns segundos, talvez 5, talvez 10, não sei dizer. E ela não piscou, nem uma vez. Só ficou ali, me encarando, e depois ela se virou devagar, muito devagar, e entrou no quarto. Fechou a porta atrás dela. Foi quando eu desci correndo e te liguei. Eu não conseguia nem falar direito. Estava tão nervosa. Meu cérebro tentava processar aquilo tudo, montar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido nenhum. Camisola branca, cabelo escuro, magra e pálida. Alguma vizinha que entrou por engano? Impossível. A casa tem portão alto, cerca com pontas de ferro. Alguém da família de Ricardo que eu não conhecia? Ele nunca mencionou ter parentes vivos. Os pais dele morreram antes de a gente se casar, e ele era filho único. Pelo menos era o que ele sempre me disse. Espera aqui, eu disse, tentando fazer minha voz soar mais firme do que eu realmente me sentia. Não sai daqui. Se você ouvir qualquer coisa estranha, qualquer barulho, você desce correndo e vai pro carro. Entendeu? Não fica aqui esperando por mim. Dona Helena, não vai lá sozinha. Por favor. Espera a polícia. Eu só vou olhar. Só isso. Prometo. Levantei com as pernas bambas e fui até a porta do quarto de hóspedes. A maçaneta estava gelada na minha mão, tão gelada que doeu um pouco quando segurei. Girei devagar, mas estava trancada. Claro que estava trancada. Ricardo sempre trancava aquele quarto. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Pigarreei e tentei de novo, mais alto. Tem alguém aí dentro? Por favor, se tem alguém aí, responda! Silêncio. Um silêncio tão absoluto que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo, o sangue pulsando nos meus ouvidos. Bati na porta. 3 batidas fortes. Eu já liguei para a polícia. É melhor você sair daí agora. Eu não vou machucar você. Só quero entender o que está acontecendo. Mentira. Eu não tinha ligado para a polícia ainda. Mas precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa que fizesse sentido naquela situação toda, que me desse algum controle sobre o que estava acontecendo. Fiquei ali parada, ouvido colado na porta de madeira velha, procurando por qualquer som. Respiração, passos, o rangido do piso de madeira. Qualquer coisa. Nada. Absolutamente nada. Fiquei ali por 1 minuto inteiro, talvez mais. Respirando fundo, tentando acalmar meu coração que parecia querer sair pela boca. Então, ouvi Carolina atrás de mim, a voz ainda mais trêmula. Dona Helena, liga para a polícia. Por favor, eu não aguento mais ficar aqui. E foi isso que eu fiz. Peguei meu celular com as mãos tremendo, quase derrubei ele 2 vezes antes de conseguir discar. Expliquei a situação toda para o atendente, que tinha uma voz monótona, entediada, como se estivesse lendo um roteiro sem realmente prestar atenção no que eu dizia. Disse que iam mandar uma viatura. 15 minutos, no máximo 20. Dependia do trânsito. Fiquei ali no corredor com Carolina, as 2 sentadas no chão encostadas na parede, olhando fixamente para aquela porta trancada, esperando. Cada segundo parecia 1 hora. Tentei ligar para Ricardo umas 5, 6 vezes. Todas foram direto para o correio de voz. Mandei mensagens. Liga para mim urgente. Emergência em casa. Ricardo me liga agora. Por favor, amor, preciso de você. Nada.
Nenhuma resposta, nenhum "tá tudo bem?" Nada. Onde diabos ele estava que não podia atender o telefone da própria esposa? Quando os policiais finalmente chegaram, 2 homens de uniforme, um mais velho, barriga proeminente, bigode grisalho, e um mais novo, magro, olhos cansados, já eram quase 11 da manhã. Expliquei tudo de novo, desde o início. A ligação da Carolina. A mulher de camisola branca que ela viu, o cabelo escuro, a porta trancada, o silêncio absoluto do outro lado. Eles ouviram com aquela expressão que policiais têm quando acham que estão perdendo tempo com histeria feminina, mas foram educados o suficiente para não dizer isso em voz alta. "A senhora tem a chave desse quarto?" O mais velho perguntou, tirando um caderninho pequeno do bolso. "Meu marido tem. Ele guarda todas as chaves dos cômodos que a gente não usa. Tem vários aqui na casa, é antiga, tem mais de 70 anos, e ele gosta de manter alguns espaços fechados para preservar." "Ele está na casa agora?" "Não, viagem de trabalho. Foi para São Paulo ontem, encontrar com o editor dele. Ele é escritor, Ricardo Mendes. Não sei se vocês conhecem." Os 2 trocaram um olhar rápido. Não conheciam. "A senhora tentou entrar em contato com ele?" "Tentei, várias vezes. Ele não atende. Mandei mensagem também, nada." O policial mais velho anotou alguma coisa no caderninho. "Então vamos ter que arrombar a porta, senhora." "A senhora autoriza? Porque se depois descobrirmos que não tem ninguém aí, a responsabilidade é da senhora." "Eu autorizo. Por favor. Só precisam ver o que tem lá dentro." O policial mais novo, que até então não tinha falado nada, se posicionou na frente da porta. Olhou para o colega, que assentiu, e deu 2 chutes fortes bem ao lado da fechadura. A madeira velha cedeu fácil, e a porta se escancarou com um estalo alto que ecoou por toda a casa. Eles entraram com as mãos nas armas, tensos, alertas, profissionais. Carolina e eu ficamos no corredor, ela agarrada no meu braço com tanta força que ia deixar marca. Eu mal conseguia respirar. Meus olhos estavam fixos na abertura escura do quarto, esperando. Não sei o que eu estava esperando. Ver a mulher? Ver alguém saindo? Ouvir gritos? 3 minutos se passaram. Talvez 4. Então os 2 policiais saíram, guardando as armas nos coldres. "Não tem ninguém aí, senhora." O mais velho disse, com uma expressão entre aliviado e aborrecido. "Vasculhamos o quarto inteiro. Embaixo da cama, dentro do armário, atrás das caixas de papelão. Olhamos cada canto. Vazio. Só tem móveis velhos e caixas com papéis." Mas ela viu. Eu olhei para Carolina, que estava pálida, quase transparente, com os olhos cheios de lágrimas. "Conta para eles exatamente o que você viu. Por favor, Carolina." E ela contou. Palavra por palavra. Cada detalhe. A camisola branca que chegava até os tornozelos. O cabelo escuro que caía liso pelas costas. A palidez doentia da pele. O jeito que a mulher a encarou antes de se virar e entrar no quarto. Os policiais ouviram, o mais velho anotando algumas coisas no caderninho surrado, e eu podia ver claramente nos olhos dos 2 que não acreditavam em uma palavra sequer. "A casa tem outras saídas?" O mais novo perguntou. "Alguma janela que ela pudesse ter usado? Uma porta dos fundos?" "Tem a porta da cozinha que dá para o quintal, mas eu conferi quando cheguei, estava trancada por dentro. As janelas do 2º andar têm grades. Ricardo colocou grades em todas quando a gente se mudou para cá, porque tem uns 5 metros de altura e ele tinha medo de eu cair se me debruçasse para limpar. Vamos dar uma olhada no quintal mesmo assim, só para ter certeza, para vocês ficarem tranquilas." E eles deram. Desceram, verificaram cada janela, cada porta, cada possível ponto de saída. No quintal, no jardim lateral, até na garagem que fica separada da casa. Procuraram por pegadas na terra úmida do canteiro de flores que eu tinha regado pela manhã. Nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma trava forçada, nenhuma grade solta, nenhuma marca de pés além das minhas e das de Carolina na entrada. Quando eles finalmente foram embora, depois de me dar um cartão com um número de protocolo e me dizer para ligar se acontecer alguma coisa estranha de novo, mas a senhora precisa entender que não podemos fazer muito se não tem evidência de invasão. Fiquei ali parada na porta, vendo a viatura desaparecer devagar pela rua estreita.
Carolina estava atrás de mim, ainda tremendo, segurando a bolsa contra o peito. Dona Helena, eu não sei mais o que dizer. Eu juro que não inventei isso. Eu juro por tudo, pela minha filha, pelo túmulo da minha mãe, que eu vi uma mulher ali. Ela era real, de carne e osso. Eu vi. Segurei a mão dela. Estava gelada, suada. Eu sei, Carolina. Eu acredito em você. E era verdade. Tinha uma sinceridade no desespero dela, uma convicção nos olhos que não dava para fingir. Por que você não vai para casa hoje? Descansa, volta amanhã se você quiser. Ou não volta se não se sentir segura. Eu vou entender, de verdade. A senhora vai ficar bem? Sozinha aqui? Vou, meu marido volta logo. Ela assentiu, mas vi nos olhos dela que não estava convencida. Pegou a bolsa, as chaves do carro e saiu tão rápido que nem olhou para trás. Ouvi o motor do carro dela ligando, o som dos pneus na terra e então o silêncio voltou. Fiquei sozinha na casa. Aquela casa enorme, antiga, que Ricardo amava tanto. Tem história aqui, ele sempre dizia, passando a mão nas paredes de pedra, no corrimão gasto de tanto uso. Tem alma. Mais de 70 anos de histórias. Famílias que vieram e foram, nascimentos, mortes, casamentos. Eu sempre achei linda também, aconchegante, segura, meu refúgio. Naquele momento, pela primeira vez em 15 anos morando ali, enquanto olhava para o corredor vazio do segundo andar e para a porta arrombada do quarto de hóspedes, eu não me senti segura. Ricardo finalmente me ligou de volta às 3 da tarde. 3 horas de mensagens ignoradas, de ligações sem resposta, de desespero crescente. Amor, desculpa. Estava numa reunião com o editor e mais uns executivos da editora. Foi uma dessas reuniões intermináveis que não podem ser interrompidas. Vi suas mensagens. Caramba, um monte delas. O que aconteceu? Você está bem? Contei tudo, desde o início, palavra por palavra. A ligação da Carolina. A mulher no segundo andar, a camisola branca, o cabelo escuro, a palidez, a porta trancada, a polícia, o quarto vazio, a casa inteira revistada, sem encontrar ninguém. Ele ouviu em silêncio, e quando terminei, ouvi um suspiro longo do outro lado da linha, um suspiro de quem está aliviado, mas também um pouco frustrado. Helena, amor, olha, eu entendo que você ficou assustada, e a Carolina também. Mas pensa comigo, a polícia não encontrou ninguém. Não tinha ninguém escondido, não tinha sinais de invasão, nada. A Carolina provavelmente estava cansada. Ela estava limpando sozinha aquela casa enorme. São 3 andares contando o sótão. É muita coisa para uma pessoa só. Talvez tenha visto o próprio reflexo numa janela, ou uma sombra que a luz criou, ou até o reflexo do espelho que tem no quarto, e na ansiedade do momento. Ricardo? Ela disse que a mulher estava parada na porta, que ficaram se olhando, que ela se virou e entrou no quarto. Ela descreveu detalhes, a camisola, o cabelo, até o jeito que ela se movia. Amor, a mente humana pode pregar peças incríveis quando a gente está cansado ou estressado. Você sabe disso. Você trabalhou a vida inteira com administração, lidou com gente sob pressão. A Carolina deve estar passando por um momento difícil, ou não dormiu bem, ou... E os barulhos? Que barulhos? Os barulhos que eu tenho ouvido. À noite. Passos. Rangidos. Uma pausa. Amor, a casa é antiga. Tem mais de 70 anos. Madeira velha se movimenta com a temperatura, com a umidade. Você sabe disso. Sempre teve barulhos. Desde que a gente se mudou pra cá. Você nunca se incomodou antes. Eu sei, mas... Helena. A voz dele ficou mais suave, mais carinhosa. Você anda dormindo bem? Porque você se aposentou faz quanto tempo? 3 meses? Isso é uma mudança grande. Você passou 30 anos numa rotina, acordando cedo, trabalhando o dia inteiro, e de repente para tudo. É normal se sentir meio perdida, meio ansiosa. Talvez esteja projetando isso em barulhos normais da casa. Fiquei em silêncio. Será que ele estava certo? Será que eu estava ficando paranoica? Inventando coisas onde não existia nada? Olha, eu volto amanhã de manhã cedo, tá bom? Primeira coisa quando eu chegar, vou verificar a casa toda, porta por porta, janela por janela.
Vou trocar a fechadura do quarto de hóspedes, já que a polícia precisou arrombar, vou instalar umas travas novas. E a gente conversa com calma sobre tudo isso. Sobre a aposentadoria, sobre como você está se sentindo, sobre tudo. Combinado! Você está bem aí sozinha? Quer que eu volte agora? Eu cancelo tudo e volto. Não, não precisa. Fica aí, termina suas reuniões. Eu fico bem. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Só, anda com o telefone ligado, por favor, caso eu precise de você. Pode deixar. Te amo. Dorme bem. Amanhã está tudo resolvido. Mas eu não dormi bem. Na verdade, mal dormi. Fiquei a noite toda sentada na cama, com todas as luzes da casa acesas, a porta do quarto trancada e uma tesoura de costura na mesa de cabeceira. Não sei exatamente o que eu achava que ia fazer com uma tesoura se realmente aparecesse alguém, mas me dava uma ilusão de segurança ter alguma coisa, qualquer coisa, que pudesse ser usada como defesa. Cada rangido da madeira velha me fazia pular. Cada sopro de vento contra as janelas me fazia olhar para as cortinas esperando ver uma silhueta. Cada sombra que as árvores do jardim projetavam na parede do quarto me deixava gelada. Dormi talvez 2 horas, no máximo, em sonecas curtas de 15, 20 minutos, antes de acordar assustada com algum barulho. Quando o sol finalmente nasceu e a luz começou a entrar pela janela, senti um alívio tão grande que quase chorei. Ricardo chegou na manhã seguinte trazendo flores, rosas amarelas, minhas favoritas, e um sorriso tranquilizador. Me abraçou forte, me beijou, pediu desculpa por não ter voltado ontem. Estava pensando em você a noite toda. Conseguiu dormir? Menti. Disse que sim. Não queria que ele pensasse que eu estava surtando, ficando louca, vendo coisas que não existiam. Ele verificou toda a casa meticulosamente. Sala, cozinha, banheiros, todos os quartos, até a garagem. Colocou uma fechadura nova no quarto de hóspedes, trancou, guardou a chave no bolso. Pronto. Agora só eu tenho acesso. Ninguém vai entrar aí sem a gente saber. E vou instalar umas câmeras também, que tal? Câmeras de segurança, para você se sentir mais segura quando eu estiver viajando. Você viaja muito? Amor, você sabe que sim. É parte do trabalho. Palestras, encontros com editores, pesquisa para novos livros. Eu sei, desculpa. Estou sendo boba. Ele me abraçou de novo, apertou forte. Você não está sendo boba. Você passou por um susto, é normal estar abalada. Mas está tudo bem agora, tá? Está tudo seguro, eu prometo. E naquela tarde, com Ricardo ali, com o sol entrando pelas janelas, com o cheiro do almoço que ele fez enchendo a casa, eu quase acreditei. Quase. Porque naquela noite, bem tarde, quando Ricardo já dormia profundamente ao meu lado, ele sempre dormia profundamente, parecia que uma bomba podia explodir ao lado da cama que ele não acordava. Eu ouvi um rangido lá em cima, não no 2º andar, mais alto, no sótão. E desta vez eu tinha certeza absoluta. Não era a madeira velha se ajeitando. Era o som de alguém caminhando. Fiquei deitada na cama por uns 10 minutos, completamente imóvel, com os olhos fixos no teto, tentando me convencer de que tinha imaginado aquilo. Só um barulho. Madeira velha. Talvez um rato. Ricardo tinha dito que tinha ratos no sótão, não tinha? Ou eu tinha imaginado isso também? Mas então ouvi de novo, mais claro desta vez. Um rangido longo, lento, como o som de alguém pisando com cuidado para não fazer muito barulho. E depois outro. E mais outro. Passos. Alguém estava caminhando lá em cima. Meu coração disparou. Virei para o lado e olhei para Ricardo. Ele dormia profundamente, a respiração pesada e regular, um braço jogado sobre o rosto. Estendi a mão e sacudi seu ombro. Ricardo, acorda. Nada. Sacudi mais forte. Ricardo! Ele resmungou alguma coisa incompreensível, virou para o outro lado e continuou dormindo. Sempre foi assim. Podia cair o mundo que ele não acordava. Já tentei de tudo, gritar, sacudir, até jogar água. Mas quando ele dorme, dorme mesmo. Saí da cama com as pernas bambas. Peguei o celular da mesa de cabeceira e acendi a lanterna.
A luz branca e fria cortou a escuridão do quarto, criando sombras longas e distorcidas nas paredes. Vesti o roupão, amarrei bem apertado na cintura, como se aquilo pudesse me proteger de alguma coisa, e fui até a porta. O corredor estava escuro. Todas as luzes que eu tinha deixado acesas antes de dormir estavam apagadas agora. Isso era estranho, muito estranho. Tinha certeza absoluta de que tinha deixado pelo menos a luz da escada ligada. Sempre deixava. Acendi os interruptores um por um enquanto caminhava, e a casa foi se iluminando aos poucos. Parei no pé da escada que levava ao sótão. Era uma escada estreita, íngreme, com degraus de madeira que gemiam com o peso de qualquer pessoa. A porta do sótão ficava lá no alto, sempre trancada. Ricardo tinha a chave, só ele. Não tem nada de interessante lá em cima. Ele sempre dizia quando eu sugeria limpar, organizar. Só caixas velhas, tralhas da família anterior. Um dia eu jogo tudo fora, mas por enquanto deixa quieto. Ouvi o barulho de novo, mais alto, mais nítido, definitivamente passos, e então algo caiu. Um baque surdo, como se alguém tivesse derrubado alguma coisa pesada. Minha mão apertou o celular com tanta força que meus dedos doeram. Subi os primeiros 3 degraus, depois mais 2. A cada passo, a madeira rangia embaixo dos meus pés, anunciando minha presença. Quando cheguei no alto, parei na frente da porta trancada do sótão. Colei o ouvido na madeira. Silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio vazio de um cômodo abandonado. Era o silêncio de alguém que estava do outro lado, prendendo a respiração, esperando. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula, baixa. Eu sei que tem alguém aí. Eu ouvi. Se você não sair, eu vou chamar a polícia de novo. Nada. Encostei a testa na porta, fechei os olhos, tentei ouvir qualquer som. Respiração, movimento, qualquer coisa. E então, tão baixo que quase não ouvi, um sussurro. Não conseguia entender as palavras, mas era uma voz feminina. Desci a escada tropeçando nos próprios pés, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Corri de volta para o quarto, acendi todas as luzes, sacudi Ricardo com tanta força que ele finalmente acordou, confuso, desorientado. Que foi? Que aconteceu? Ele sentou na cama, esfregando os olhos. Que horas são? Tem alguém no sótão. Eu ouvi passos, ouvi alguma coisa cair e tem alguém lá. Ricardo, tem alguém na nossa casa. Ele olhou para mim por um longo momento e vi algo passar pelos olhos dele. Irritação? Cansaço? Ou era medo? Não consegui identificar. Helena, amor, você está tendo pesadelos, volta para a cama. Não foi pesadelo, eu estava acordada, eu ouvi. Ele suspirou, jogou o cobertor para o lado e levantou. Foi até a janela, olhou para fora. Está tudo quieto. Não tem ninguém. No sótão, Ricardo. Os barulhos vieram do sótão. Helena. Ele se virou para mim e a expressão dele era de pura exasperação. Quantas vezes eu vou ter que te explicar? A casa é velha. Madeira velha faz barulho, principalmente à noite, quando a temperatura muda. E tem ratos no sótão. Eu já te falei isso. Coloquei veneno lá. Coloquei armadilhas. Deve ter sido isso que você ouviu. Um rato se mexendo, derrubando alguma coisa. Não era rato, era alguém caminhando. Amor, escuta. Ele veio até mim, segurou meus ombros, olhou nos meus olhos. Você está estressada. Desde aquela história com a Carolina, você não está dormindo direito. Eu vejo. Você tem olheiras, você está nervosa, assustada. Isso não é normal. Acho que você deveria marcar uma consulta com um médico. Talvez precise de alguma coisa para te ajudar a dormir melhor, para relaxar. Eu não preciso de remédio, eu preciso que você me ouça. Tem alguém nesta casa? Não tem. Ele disse, firme, categórico. A polícia revistou tudo. Eu revisei tudo de novo ontem. Não tem ninguém. É tudo na sua cabeça, Helena. E vocês? O que fariam se a pessoa que você mais confia no mundo te dissesse que você está imaginando coisas? Como você saberia o que é real? Voltei para a cama, mas não dormi mais naquela noite. Fiquei ali, olhando para o teto, ouvindo cada rangido da casa, me perguntando se estava realmente ficando louca.
Se estava vendo e ouvindo coisas que não existiam. Se minha mente estava me pregando peças. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo, tomou café rápido, me deu um beijo na testa e disse que ia trabalhar na biblioteca dele. Tenho um prazo apertado. O editor está no meu pé. Preciso de silêncio absoluto, tá? Não me interrompe, por favor. Tá. Respondi, automática, distante. Ele subiu para a biblioteca dele no segundo andar, fechou a porta, e eu fiquei sozinha na cozinha com meu café frio e meus pensamentos cada vez mais confusos. Carolina não voltou naquele dia. Nem ligou. Não a culpei. Se eu fosse ela, também não voltaria. Resolvi fazer a limpeza eu mesma. Precisava me ocupar, fazer alguma coisa com as mãos, com o corpo, para parar de pensar. Comecei pela sala, depois pela cozinha. Quando abri a geladeira para pegar um pano, percebi que a linguiça calabresa que tinha comprado há 2 dias não estava mais lá. Estranhei. Ricardo odiava linguiça calabresa. Sempre disse que o cheiro enjoava ele. Nunca, em 15 anos de casamento, vi ele comer. Subi até a biblioteca e bati na porta. Ricardo. Ocupado. A voz dele veio abafada do outro lado. Só uma pergunta rápida. Você comeu a linguiça que estava na geladeira? Uma pausa. Longa demais. Que linguiça? A calabresa, que eu comprei anteontem. Ah, comi ontem à noite. Esquentei e comi com pão. Por quê? Fiquei parada ali, processando. Ele comeu. Linguiça calabresa. A comida que ele sempre disse que odiava. Nada. Só curiosidade. Posso voltar ao trabalho? Pode. Desci de volta para a cozinha, mas aquilo não saía da minha cabeça. Por que ele mentiria sobre uma coisa tão boba? A menos que ele não tivesse comido. A menos que outra pessoa tivesse comido. 2 dias depois, fui limpar o banheiro do segundo andar, aquele que fica perto do quarto de hóspedes. Quando abri a porta, o chão estava completamente encharcado. Poças de água por todo lado, o tapete de banho ensopado, o espelho embaçado. Como se alguém tivesse acabado de tomar um banho longo e quente. Mas a casa tinha estado vazia o dia inteiro. Ricardo tinha saído de manhã cedo para uma reunião na cidade e só ia voltar à noite. E eu não tinha usado aquele banheiro. Nunca usava. Era sempre o nosso, o do quarto principal. Meu coração acelerou. Peguei o celular, liguei para Ricardo. Tocou 6 vezes antes dele atender. Oi, amor. Estou no meio de uma reunião importante. Pode ser rápido? Você usou o banheiro do segundo andar hoje? O quê? Que banheiro? O que fica perto do quarto de hóspedes. Não. Por quê? O chão está todo molhado. Alguém tomou banho lá. Um suspiro. Longo. Cansado. Helena, deve ser aquele vazamento que eu te falei mês passado. Lembra? Do encanamento velho. Eu disse que ia chamar um encanador, mas acabei esquecendo. Deve ter vazado de novo. Mas o espelho está embaçado. Como se alguém tivesse tomado banho quente. Vapor do vazamento, amor. Água quente vaza e cria vapor. É física básica. Olha, eu preciso voltar para a reunião. A gente conversa quando eu chegar em casa, tá? Chama um encanador, pede para verificar. Eu deixo autorizado. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, olhando para o chão molhado, para o espelho embaçado, para a cortina do box ainda úmida. Não era vazamento. Eu sabia que não era. Alguém tinha tomado banho ali. Alguém tinha usado nosso banheiro enquanto eu estava na cozinha lá embaixo, sem fazer barulho, sem que eu percebesse. Ou eu estava realmente enlouquecendo. Comecei a prestar atenção em outros detalhes. Pequenas coisas que antes passariam despercebidas. Uma xícara suja na pia da cozinha que eu tinha certeza de não ter usado. O controle remoto da TV em um lugar diferente de onde eu tinha deixado. Uma janela entreaberta que eu tinha certeza de ter fechado. O sabonete do banheiro posicionado do outro lado da pia. Cada pequena coisa aumentava minha paranoia. Comecei a fotografar os cômodos antes de sair, para ter certeza de como tinha deixado tudo. Marcava a posição exata dos objetos. E quando voltava, sempre tinha alguma coisa levemente fora do lugar. Ricardo dizia que era minha memória, que eu estava se esquecendo de coisas, que a idade, o estresse da aposentadoria estava afetando. Mas eu sabia.
Eu sabia que alguma coisa estava errada. Foi numa tarde de sábado, uma semana depois do incidente do banheiro, que eu encontrei o caderno. Ricardo tinha pedido para eu organizar a biblioteca dele, separar os livros que ele não usava mais para doar. Só não mexe nas minhas anotações, ele disse. Nem nos manuscritos. O resto pode organizar como quiser. Estava tirando livros da estante mais alta, aquela que precisava de escada para alcançar, quando um caderno velho caiu no chão. Capa de couro desgastada, páginas amareladas pelas bordas. Peguei e abri sem pensar muito. A caligrafia era feminina, elegante, cursiva, completamente diferente da letra de Ricardo, que era angular, masculina, quase ilegível às vezes. Comecei a ler. Eram esboços de histórias, tramas, personagens, diálogos, e quanto mais eu lia, mais meu estômago se revirava. Reconheci tudo, cada história, cada personagem, cada reviravolta. Eram os romances de Ricardo, seus livros best-sellers, suas obras aclamadas pela crítica. Mas ali, naquele caderno velho, escritos com aquela caligrafia delicada e feminina, anos antes de ele publicar, minhas mãos tremiam segurando o caderno. Virei página após página, cada uma confirmando o impossível. A Sombra do Esquecimento, seu romance de estreia que tinha vendido mais de 100.000 cópias. Ali estava, rabiscado naquelas páginas com todos os detalhes. Fragmentos de Silêncio, que tinha ganhado um prêmio literário importante, também estava ali, com anotações nas margens, correções, dúvidas. Quem tinha escrito aquilo? E por que Ricardo tinha esse caderno escondido na estante mais alta da biblioteca, onde ninguém olharia? Olhei para a primeira página. Tinha um nome, parcialmente apagado, borrado pelo tempo, mas ainda legível. Marina. Marina. O nome ecoou na minha cabeça. Marina. Por que esse nome me parecia familiar? Fechei os olhos. Tentei lembrar. Marina. 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 E então me bateu como um soco no estômago. Minha irmã mais nova que tinha desaparecido há 30 anos, que tinha fugido com o chefe dela, todo mundo dizia, que nunca mais tinha dado notícias, nunca mais tinha ligado, tinha simplesmente sumido da face da terra como se nunca tivesse existido. Marina. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei no chão da biblioteca, o caderno ainda nas mãos, e tentei respirar. Minha irmã. A caligrafia da minha irmã, as histórias da minha irmã, nos livros do meu marido. Como? Como isso era possível? Ricardo sempre disse que nunca tinha conhecido a Marina, que quando a gente se conheceu, 5 anos depois dela desaparecer, ela já estava longe há muito tempo. Ele me consolou quando chorei contando sobre ela. Me abraçou quando eu disse que não entendia como alguém podia abandonar a família assim, sem explicação, sem despedida. Ele mentiu. O tempo todo. Ele conhecia ela. Tinha os escritos dela. Tinha... Meu Deus. Ele tinha roubado as histórias dela. Tinha publicado como se fossem dele. Tinha construído uma carreira inteira, um nome, uma fortuna, em cima do trabalho da minha irmã. Mas onde ela estava? O que tinha acontecido com ela? Por que ela deixaria ele ficar com os manuscritos dela? A menos que ela não tivesse escolha. Levantei correndo, o caderno apertado contra o peito. Precisava encontrar mais. Precisava de provas, evidências, alguma coisa que explicasse isso tudo. Comecei a revirar a biblioteca. Abri gavetas, procurei atrás de livros, embaixo de pilhas de papéis. E então, no fundo da última gaveta da escrivaninha de Ricardo, encontrei uma foto. Uma foto antiga, desbotada, mas ainda nítida o suficiente. Marina. Minha irmã Marina, com 20 e poucos anos, sorrindo para a câmera. E ao lado dela, com o braço em volta dos ombros dela, Ricardo. Um Ricardo mais jovem, mas inconfundível. Eles se conheciam. Conheciam bem, pelo jeito íntimo da foto, pela proximidade dos corpos, pelos sorrisos largos. E eu nunca soube, nunca suspeitei. Durante 15 anos de casamento, ele nunca mencionou, nunca escorregou, nunca deu um único sinal. Ouvi passos na escada, Ricardo subindo. Minha mente entrou em pânico.
Guardei a foto no bolso do roupão, coloquei o caderno de volta no lugar onde tinha caído, arrumei os livros rapidamente. Quando ele abriu a porta da biblioteca, eu estava na escada, fingindo organizar a estante. Como está indo? Ele perguntou casual, sorridente. Bem, minha voz saiu estranha, aguda. Tem muita coisa aqui, vai demorar. Sem pressa. Faz no seu tempo. Ele se aproximou, beijou meu rosto. Senti meu estômago revirar. Como eu conseguia ficar ali, fingindo normalidade, quando tudo que eu queria era gritar, acusar, exigir respostas? Precisa de ajuda? Não, eu consigo. Tá bom, vou fazer o almoço então. Que tal macarronada? Perfeito. Ele saiu assobiando uma melodia alegre, e eu fiquei ali, tremendo, segurando na estante para não desabar. Meu marido, o homem com quem eu dividia a cama há 15 anos. O homem que eu amava, confiava, admirava, era um mentiroso, um ladrão, O que mais ele era? O que mais ele tinha feito? Naquela noite, depois do jantar, depois de Ricardo subir para dormir dizendo que estava exausto, fingi que ia tomar um banho demorado, mas em vez disso, subi silenciosamente as escadas até o segundo andar. As luzes estavam todas apagadas. A casa inteira dormia. Fui até a porta do sótão, lá no alto da escada estreita, sempre trancada, sempre inacessível. Coloquei a mão na maçaneta, mais por impulso do que por qualquer expectativa real. E a porta se abriu. Não estava trancada. Pela primeira vez em 15 anos, a porta do sótão estava destrancada, entreaberta, como se alguém tivesse esquecido de fechar direito, ou como se alguém estivesse me convidando a entrar. Fiquei parada ali por um tempo que pareceu infinito, olhando para aquela fresta escura entre a porta e o batente. Minha mão ainda estava na maçaneta, gelada, tremendo. Cada fibra do meu corpo gritava para eu voltar, descer, fingir que não tinha visto nada, continuar vivendo na mentira confortável que tinha sido minha vida até então. Mas eu não podia. Não depois do caderno, não depois da foto, não depois de todas aquelas semanas de gaslighting, de ser tratada como louca, de duvidar da minha própria sanidade. Empurrei a porta devagar. Ela se abriu com um rangido baixo que ecoou pela casa silenciosa. Do outro lado, escuridão absoluta. Um cheiro estranho, mofo, poeira e algo mais que eu não conseguia identificar. Algo orgânico, humano. Acendi a lanterna do celular. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando uma escada de madeira íngreme subindo para o sótão. Degraus cobertos de poeira. Ou pelo menos era o que deveria ser. Mas quando olhei mais de perto, vi pegadas. Pegadas recentes na poeira. Pegadas de pés descalços. Pequenos, femininos. Meu coração batia tão forte que doía. Subi o primeiro degrau, depois o segundo. A madeira gemia embaixo do meu peso, anunciando minha presença para quem quer que estivesse lá em cima. Não me importei. Precisava saber. Precisava ver. Quando cheguei no topo, o feixe de luz da lanterna varreu o espaço. O sótão era maior do que eu imaginava. Caixas empilhadas contra as paredes, móveis velhos cobertos com lençóis empoeirados, teias de aranha pendendo das vigas do teto, e no fundo, parcialmente escondido atrás de uma pilha de caixas, algo que não deveria estar ali. Um colchão. Velho, manchado, mas com lençóis relativamente limpos. Um cobertor dobrado na ponta. Um travesseiro com uma fronha que parecia ter sido lavada recentemente. Ao lado do colchão, uma garrafa de água pela metade. Um prato com restos de comida. E livros. Pilhas e pilhas de livros. Alguém estava morando aqui. Alguém estava vivendo no nosso sótão. Me aproximei devagar, o coração na garganta. Havia roupas penduradas num varal improvisado, feito com corda amarrada entre duas vigas. Camisolas brancas. Uma delas, igual a que Carolina tinha descrito. Havia cadernos empilhados numa caixa, canetas, lápis, páginas e páginas escritas com aquela mesma caligrafia elegante e feminina que eu tinha visto na biblioteca. Não devia ter subido. A voz veio das sombras atrás de mim, e eu dei um pulo tão grande que quase deixei o celular cair. Virei rápido demais, tropeçando nos próprios pés,
e a luz da lanterna iluminou uma figura saindo de trás de uma pilha de caixas. Uma mulher, magra, muito magra, pálida como papel, cabelo escuro e longo, desgrenhado, caindo pelos ombros, vestindo uma camisola branca que já tinha sido branca um dia, mas agora estava amarelada pelo tempo. E o rosto, meu Deus, o rosto. Marina? O nome saiu num sussurro trêmulo. Não era possível. Não podia ser, mas era. Mesmo depois de 30 anos, mesmo com as mudanças que o tempo e o que quer que tivesse acontecido com ela causaram, eu reconheci a minha irmã. Ela se aproximou devagar e pude ver melhor sob a luz da lanterna. Os olhos fundos, com olheiras profundas, a pele esticada sobre os ossos do rosto, as mãos trêmulas, com unhas roídas até a carne viva. Parecia um fantasma. Parecia alguém que tinha morrido há muito tempo, mas se esqueceu de parar de andar. Você não deveria ter subido, Helena. Ela repetiu, e a voz era a mesma. A mesma voz que eu lembrava das nossas conversas de madrugada quando éramos adolescentes, dos nossos segredos compartilhados, das risadas altas demais que acordavam nossa mãe. Eu tentei te avisar, tentei manter distância, mas você não parava de procurar. Marina, minha voz falhou. Lágrimas encheram meus olhos e começaram a descer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. O que? Como? Você está viva. Todo esse tempo. Você está viva e estava aqui em cima, na minha casa. É uma longa história. Ela se sentou no colchão e o movimento foi lento, cuidadoso, como se seus ossos doessem. Uma história que você provavelmente não vai querer ouvir, mas já que você descobriu, acho que não tenho escolha. Me sentei no chão de frente para ela. As pernas não me seguravam mais. Conta tudo, desde o começo. Por favor. Ela fechou os olhos por um longo momento, e quando os abriu de novo, vi lágrimas brilhando à luz da lanterna. Você lembra daquele emprego que eu consegui, 30 anos atrás, na empresa de consultoria? Lembro. Você estava tão feliz. Era seu primeiro emprego bom. Meu chefe era o Carlos Andrade. No começo, ele era profissional, educado, mas depois de alguns meses começou a fazer comentários sobre minha roupa, meu corpo, como eu era bonita, como eu devia ser grata por ter conseguido o emprego. Ela parou, engoliu seco. Começou a me tocar, nada que eu pudesse provar ou denunciar. Só toques rápidos no meu ombro, na minha cintura. Uma mão nas minhas costas que durava tempo demais. Meu estômago revirou. Marina. Foi piorando. Ele começou a me chamar sozinha no escritório dele depois que todo mundo ia embora. Dizia que era para discutir projetos, mas nunca discutíamos nada de trabalho. Ele só ficava olhando, falando sobre como eu era especial, como a gente podia ter algo juntos. Suas mãos tremiam no colo. Uma noite, ele me chamou de novo. Disse que precisava que eu ficasse até mais tarde para terminar um relatório urgente. Quando fui até a sala dele levar o relatório pronto, ele trancou a porta. Ela parou de falar. O silêncio era tão pesado que parecia sólido. Eu sabia o que vinha a seguir. Sabia e, ao mesmo tempo, não queria ouvir. Ele me encurralou contra a mesa. Começou a me beijar, me tocar. Eu empurrei, gritei para ele parar, mas ele era mais forte, muito mais forte. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Tinha um peso de papel na mesa, de vidro pesado. Eu peguei sem pensar e bati na cabeça dele. Em legítima defesa. Eu disse automática. Você estava se defendendo. Eu sei, mas ele caiu, bateu a cabeça na quina da mesa quando caiu. E não levantou mais. Tinha sangue, muito sangue. E eu entrei em pânico, completo pânico. Não chamei ambulância, não chamei polícia, só fugi. Peguei minha bolsa e saí correndo daquele prédio como se o diabo estivesse atrás de mim. Mas você podia ter explicado. Era legítima defesa, qualquer tribunal. Helena, eu era jovem, assustada. Era minha palavra contra a reputação de um homem rico e poderoso. E ele estava morto. Eu tinha matado alguém, não conseguia pensar direito, só sabia que precisava sumir. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Fui para a rodoviária. Comprei passagem para longe, mas na rodoviária esbarrei em alguém. Ricardo.
Meu sangue gelou. Ricardo. Ele era só um conhecido. Tinha conhecido ele em alguma festa, meses antes. A gente tinha conversado sobre livros, sobre escrita. Ele sabia que eu escrevia. Quando me viu naquela noite, viu como eu estava apavorada. Me ofereceu ajuda. Perguntou o que tinha acontecido. E eu contei. Não sei por quê. Desespero, talvez. Precisava contar para alguém. E ele te trouxe para cá. Não imediatamente. Primeiro ele me levou para um hotel. Disse que ia me ajudar, que ia pensar em alguma coisa. Pagou o quarto por uma semana. Voltou alguns dias depois e disse que tinha uma solução. Ele tinha essa casa, velha, que tinha acabado de comprar, isolada. Ninguém viria procurar aqui. Eu podia ficar no sótão temporariamente, só até a situação esfriar, até ele descobrir se a polícia estava me procurando. Temporariamente. Repeti a palavra amarga na boca. Temporariamente virou uma semana, depois um mês, depois 6 meses. Ele trazia comida, água, roupas. Dizia que a polícia ainda estava procurando. Que tinha sido no jornal. Que eu era suspeita de assassinato. Que se eu saísse, ia ser presa imediatamente. Ela olhou para as próprias mãos. Eu estava tão assustada que acreditei. E tinha outra coisa. O quê? Você. Ela me olhou. E tinha tanta dor naqueles olhos que tive que desviar o olhar. Ricardo me contou sobre você. Como vocês tinham se conhecido. Como ele estava apaixonado. Como você era especial. E alguns meses depois, me contou que vocês iam se casar. Não. A palavra saiu num gemido. Não, Marina. Me diz que não é o que eu estou pensando. Ele me mostrou fotos suas, vídeos. Ele tinha gravado vocês jantando, conversando, rindo, e ele disse: se você sair daqui, se você for para a polícia, vai destruir a vida dela. Ela vai descobrir que o marido dela escondeu uma criminosa. Vai perder tudo. A reputação, a carreira, a vida que está construindo. Você quer isso para sua irmã? Marina soluçou. E eu não quis. Eu queria que você fosse feliz. Queria que você tivesse a vida que eu nunca ia ter. Então fiquei. Fiquei quieta. Fiquei escondida. 30 anos. Mal conseguia respirar. 30 anos você ficou presa aqui. Por minha causa. Não foi por sua causa. Foi pela minha escolha. E pela manipulação dele. Ela se levantou, caminhou até a pequena janela do sótão que dava para o quintal. Mas tinha mais. Ele descobriu que eu escrevia. Viu meus cadernos, minhas histórias, e começou a usar. No começo era só: me empresta essa ideia aqui. Deixa eu usar esse personagem. Mas depois virou tudo. Ele pegava meus manuscritos, dizia que ia melhorar, e publicava como se fossem dele. Os livros, sussurrei. Todos os livros dele. São meus. Cada palavra, cada história, cada personagem. Eu escrevo, ele leva para baixo, digita, muda algumas coisas e publica. E eu deixo. Porque o que mais eu posso fazer? Ele tem poder sobre mim. Ele tem minha liberdade. E ele tem você. E vocês? Conseguem imaginar descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Que a pessoa que você amava estava aprisionando sua irmã no sótão acima da sua cabeça? A comida que sumia. Eu disse, as peças finalmente se encaixando. A linguiça calabresa, o banheiro molhado, os barulhos à noite. Era você. Todo esse tempo era você tentando... O quê? Me avisar? Eu não devia. Ele me proíbe de fazer qualquer barulho quando você está em casa. Mas às vezes eu não aguento. 30 anos, Helena. 30 anos sem sentir sol na pele. Sem conversar com outra pessoa além dele. Sem viver. Ela se virou para mim. Quando você contratou aquela diarista, eu pensei que finalmente alguém ia me ver. Ia me descobrir. Ia me salvar. Então deixei ela me ver. De propósito. Achei que ia dar certo, mas a polícia não encontrou nada porque Ricardo me escondeu na parte secreta do sótão que você não sabe que existe. E depois ele instalou trancas novas. Mais cuidado. Mas hoje à noite, ele esqueceu de trancar. Ou talvez estivesse tão cansado que não percebeu. Eu não sei. A gente vai sair daqui. Levantei, fui até ela, segurei suas mãos frias. Agora,
Você e eu. A gente vai descer, vai entrar no meu carro e vai direto para a polícia. Você vai contar tudo. O que o Carlos fez, o que o Ricardo fez, legítima defesa, cárcere privado, plágio. Ele vai pagar por tudo isso. Helena, ela balançou a cabeça. Não é tão simples. É sim. Marina, você é a vítima aqui, em tudo. Eu matei um homem. Mesmo que fosse em legítima defesa, eram só eu e ele naquela sala. Não tem testemunhas, não tem provas, e faz 30 anos. 30 anos que eu estou foragida, que eu não me entreguei, que eu deixei a família pensar que tinha fugido com ele, que estava vivendo uma vida feliz em algum lugar. Ela apertou minhas mãos. E pior, eu colaborei com Ricardo. Continuei escrevendo para ele. Deixei ele usar meu trabalho. Não tentei escapar. Não tentei pedir ajuda. Qualquer advogado de defesa dele vai usar isso contra mim. Você estava sendo coagida, manipulada, presa. E quem vai acreditar? Uma mulher que ficou 30 anos escondida no sótão da própria irmã? Escrevendo livros best-seller para o cunhado? Isso parece loucura, Helena. Parece história inventada. Então, o que você quer fazer? Ficar aqui pro resto da vida? Ela olhou para mim e algo mudou no rosto dela. Uma determinação que não estava lá antes. Não, eu vou me entregar. Vou contar tudo. O que aconteceu com Carlos, o que Ricardo fez. Tudo. Deixa as pessoas julgarem. Deixa a justiça decidir. Mas pelo menos eu vou ter minha voz de volta. Minha identidade. Meu nome nas histórias que eu escrevi. Marina. E você precisa decidir. Ela me encarou. Porque quando eu falar, o nome dele vai ser destruído. A carreira dele, a reputação, tudo. E você está casada com ele. As pessoas vão questionar. Vão perguntar se você sabia. Se estava envolvida. Eu não me importo. E era verdade. Naquele momento, com minha irmã que eu pensei estar morta há décadas, parada na minha frente, esquelética e traumatizada, eu não me importava com mais nada. Ele mentiu, me usou, prendeu você, destruiu sua vida e a minha, que ele pague. Um rangido na escada nos fez congelar. As duas olhamos para a porta do sótão. Passos lentos subindo, pesados, masculinos. Ricardo. Ele ouviu. Marina sussurrou, o pânico voltando aos olhos dela. Ele ouviu tudo. A cabeça dele apareceu no topo da escada. Ele nos olhou, primeiro para mim, depois para Marina, e a expressão no rosto dele era de pura frieza. Não raiva, não surpresa, só uma aceitação calma, quase resignada. Então você finalmente descobriu. Ele disse, subindo o último degrau e entrando no sótão. Estava de pijama, descalço, o cabelo desarrumado. Mas os olhos estavam totalmente alertas. Eu sabia que eventualmente ia acontecer. 30 anos mantendo um segredo desses, era só questão de tempo. Ricardo, comecei, mas ele levantou a mão. Não, deixa eu falar primeiro. Porque vocês duas não entendem. Não entendem o que eu fiz. O sacrifício que eu fiz. Sacrifício? A palavra saiu como veneno da minha boca. Você chama prender alguém por 30 anos de sacrifício? Eu salvei ela, ele apontou para Marina. Ela tinha matado um homem, estava desesperada, sem saída. Ia ser presa, ia passar décadas na cadeia. Eu ofereci uma alternativa, um lugar seguro, comida, abrigo, proteção. Você a transformou numa prisioneira, gritei. Você a usou, roubou o trabalho dela. Eu dei propósito ao trabalho dela, ele gritou de volta, e era a primeira vez que eu o via perder a compostura assim. Aqueles manuscritos iam ficar guardados numa gaveta apodrecendo. Eu transformei eles em algo real, em livros que milhões de pessoas leram e amaram. Eu dei vida às palavras dela, sem dar crédito a ela, sem deixar ela viver, porque ela não podia viver lá fora. Ela era procurada. Era. Marina deu um passo à frente. Era, Ricardo. Ou você me fez acreditar que era. Porque nesses 30 anos, você alguma vez me trouxe um jornal real? Uma prova de que a polícia estava me procurando? Ou eram sempre notícias que você me contava, palavras que você dizia, sem nunca nada concreto? Ele ficou em silêncio. E esse silêncio foi a confirmação que precisávamos. Não tinha investigação, tinha. Minha voz saiu baixa, cheia de nojo. Nunca teve.
O corpo do Carlos foi encontrado. Foi tratado como acidente ou morte natural e nunca conectaram a Marina. E você sabia. Você sempre soube. Mas continuou fazendo ela acreditar que era procurada porque precisava dela aqui. Precisava das histórias dela. Precisava do talento dela porque você nunca teve nenhum. Eu construí uma carreira, ele berrou, o rosto vermelho. Eu fiz um nome, ganhei prêmios, fui reconhecido. Com o trabalho dela, berrei de volta. Cada palavra era dela. Você é uma fraude, Ricardo. Uma mentira ambulante. Ele deu um passo na nossa direção e Marina se encolheu atrás de mim instintivamente. Esse gesto, minha irmã, uma mulher adulta, se escondendo com medo de um homem que tinha poder absoluto sobre ela por 3 décadas, quebrou alguma coisa dentro de mim. Sai da frente, Helena. Ele disse, a voz baixa, perigosa. Não. Sai da frente. Isso não é com você. É entre mim e ela. Ela é minha irmã. É comigo, sim. E acabou, Ricardo. Acabou o que você fez com ela. A gente vai descer agora, as 2, e vamos para a polícia. E você vai ter que responder por tudo. Algo mudou nos olhos dele. Uma decisão sendo tomada. E eu percebi, com uma clareza aterradora, que ele não ia deixar a gente sair daquele sótão. Não vivas. Não capazes de contar a história. Ele tinha guardado aquele segredo por 30 anos. Tinha construído tudo. Carreira, casamento, vida, sobre aquela mentira. E ele ia fazer qualquer coisa para proteger isso. Qualquer coisa. O tempo pareceu desacelerar. Vi Ricardo dar outro passo na nossa direção, a mandíbula travada, os punhos cerrados, Marina tremendo atrás de mim, e eu ali no meio, tendo que decidir em frações de segundo o que fazer. Como proteger minha irmã. Como sair daquele sótão viva. Ricardo. Tentei manter minha voz calma, racional, mesmo com o coração explodindo no peito. Pensa no que você está fazendo. Pensa nas consequências. Você ainda pode sair disso. Pode alegar que estava tentando proteger a Marina, que ofereceu abrigo para ela porque ela estava desesperada. Um bom advogado pode... Um bom advogado? Ele deu uma risada seca, sem humor. Helena, você realmente acha que algum advogado vai conseguir me livrar disso? Cárcere privado, apropriação de propriedade intelectual, fraude literária, 30 anos de mentiras. Minha carreira acabou. Meu nome acabou. Tudo que eu construí vai virar pó. Então deixa a gente ir. Deixa a Marina finalmente ser livre. Você pode recomeçar. Longe daqui. Uma nova vida. Nova vida? Ele me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Com que dinheiro? Com que identidade? Você não entende, Helena. Sem os livros, sem a carreira de escritor, eu não sou nada. Eu nunca fui nada. Era só um cara comum, medíocre, que não conseguia escrever uma linha decente. Mas com o trabalho dela, ele olhou para Marina. Com o talento dela, eu me transformei em alguém importante. Alguém que as pessoas admiravam, respeitavam. E você quer que eu desista disso? Isso nunca foi seu. Marina falou pela primeira vez desde Ricardo subir, a voz mais firme do que eu esperava. Você roubou cada palavra, cada história, cada personagem, e viveu 30 anos se escondendo atrás do meu talento porque você nunca teve coragem de admitir que não era capaz de fazer sozinho. Eu te dei um teto, ele gritou. Te dei comida, água, proteção. Você estaria apodrecendo numa cadeia se não fosse por mim. Você me deu uma prisão. Marina gritou de volta e pela primeira vez em 30 anos eu vi minha irmã, a verdadeira Marina que eu conhecia antes dela desaparecer, emergindo de volta. Uma prisão sem grades visíveis, mas prisão do mesmo jeito. Você me tirou o sol, o ar, a vida. Você me transformou num fantasma que só existia para alimentar seu ego. Eu te dei propósito. Você me tirou tudo. Eles gritavam um com o outro, e eu sabia que aquilo ia explodir. Que algo terrível estava prestes a acontecer. Minha mão estava no bolso do roupão, apertando o celular. Lentamente, sem olhar para baixo, tentei discar. Emergência. Qualquer coisa. Ricardo percebeu o movimento. O que você está fazendo? Nada. Ele avançou,
Arrancou o celular da minha mão com tanta força que me machucou. Olhou para a tela. O número de emergência estava digitado, mas eu não tinha conseguido apertar ligar. Esperta. Ele jogou o celular no chão e pisou em cima, esmagando. O vidro se estilhaçou com um barulho alto que ecoou pelo sótão. Mas não esperta o suficiente. Ricardo, por favor, tentei uma última vez. Você não é um homem violento. Você nunca me machucou. Nunca machucou ninguém. Não começa agora, por favor, pelo que a gente teve, pelos 15 anos juntos. Deixa a gente ir. Ele me olhou, e por um breve momento vi algo parecido com remorso nos olhos dele. Algo humano. Algo do homem que eu tinha amado. Eu te amei, Helena. De verdade, você precisa acreditar nisso. Tudo que eu fiz foi para te dar uma vida boa, para te fazer feliz. Me fazendo viver numa mentira? Separando eu da minha irmã? Isso é amor para você? Eu não tive escolha. Quando conheci você, a Marina já estava aqui, já estava escondida. Eu não podia simplesmente soltar ela. Ela sabia demais. E eu já tinha publicado o primeiro livro, já estava começando a fazer sucesso. O que você queria que eu fizesse? A verdade, sempre a verdade. A verdade teria destruído tudo. Ele passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Você não entende. Eu investi tudo naquele primeiro livro. Todo o meu dinheiro, todo o meu tempo. Se eu admitisse que não era meu, que tinha roubado de alguém, minha carreira terminava antes de começar. Então você escolheu. Marina disse, a voz cheia de uma tristeza profunda. Escolheu sua carreira ao invés da minha liberdade, ao invés da verdade. E continuou escolhendo, todo dia, por 30 anos. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. E então Marina deu um passo à frente, saindo de trás de mim. Mas acabou, Ricardo. Acabou de verdade agora. Porque eu vou me entregar, vou contar tudo. E você não pode me impedir. Pode me matar aqui? Pode. Mas aí você vira um assassino de verdade. Não vai ter volta. Não vai ter explicação. E a Helena vai contar. Ela vai gritar. Os vizinhos vão ouvir. A polícia vai vir. Marina, não. Comecei, mas ela balançou a cabeça. Deixa eu fazer isso, Helena. Eu passei 30 anos calada. Deixa eu finalmente usar minha voz. Ricardo ficou ali parado, travado, a respiração pesada, os olhos indo de mim para Marina e de volta para mim. Eu podia ver o desespero dele. A mente dele trabalhando em overdrive, procurando uma saída, uma solução, qualquer coisa que o salvasse. E então, ele desabou. Literalmente desabou no chão, de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, e começou a chorar. Soluços altos, desesperados, de alguém que perdeu tudo e sabe disso. Eu sinto muito. Ele repetia entre os soluços. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não queria. Eu nunca quis. Mas eu não conseguia parar. O sucesso. As pessoas me admirando. Eu não conseguia abrir mão. Olhei para Marina. Ela me olhou de volta. E sem precisarmos falar, entendemos. Descemos as duas, juntas, deixando Ricardo chorando no sótão. Descemos a escada estreita, depois a escada principal. Saímos pela porta da frente que estava destrancada e o ar fresco da noite nos atingiu como um choque. Marina parou na varanda, fechou os olhos e inspirou profundamente. Ar, ela sussurrou. Ar de verdade. Eu tinha esquecido como era. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Segurei a mão dela, aquela mão fria e trêmula. Vem, vamos pro hospital primeiro. Você precisa de cuidados médicos. Depois a gente vai pra polícia. Mas ela balançou a cabeça. Não, polícia primeiro, antes que eu perca a coragem, antes que ele desça e tente nos impedir, antes que eu comece a pensar nas consequências e me arrependa. Fomos na casa da vizinha, a dona Marta, que acordou assustada com nossa batida insistente na porta às 3 da madrugada. Ela quase desmaiou quando viu Marina. Ela se lembrava dela de décadas atrás, das fotos da época do desaparecimento. Emprestou o telefone para a gente ligar para a polícia. Eles chegaram em 15 minutos. 3 viaturas, 6 policiais. Um deles era o mesmo que tinha vindo na primeira vez, quando Carolina viu Marina. Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e um pedido silencioso de desculpas por não ter acreditado. Marina contou tudo.
desde o início. O assédio, o Carlos, a morte acidental, a fuga, Ricardo, o sótão, os 30 anos, os manuscritos, tudo. Cada palavra foi registrada, cada detalhe anotado. Eles subiram para casa, encontraram Ricardo ainda no sótão, levaram ele algemado. Ele nem resistiu. Só olhou para mim quando passou, e naquele olhar tinha tanta dor, tanto arrependimento, que por um segundo, só um segundo, quase senti pena. Mas então olhei para Marina, minha irmã, esquelética e traumatizada, 30 anos da vida roubados, e a pena desapareceu. Os dias seguintes foram um borrão. Advogados, imprensa, repórteres acampados na porta de casa. A história explodiu. Escritor best-seller mantinha a cunhada presa no sótão por 30 anos e roubava seus manuscritos. As manchetes gritavam de todos os jornais, sites, programas de TV. Marina foi presa preventivamente. Mesmo com toda a história de legítima defesa, tinha o fato de que ela tinha fugido da cena, não tinha se entregado, tinha colaborado com Ricardo por décadas. O promotor argumentou que ela era, no mínimo, cúmplice. A defesa argumentou coação, síndrome de Estocolmo, manipulação psicológica. Mas até o julgamento, ela ficaria detida. Visitei ela todos os dias, levava livros, papel, canetas. Escreve, eu dizia. Escreve sua história, com suas palavras, seu nome, finalmente. E ela escreveu, página após página, a história completa, desde a infância até aquele dia no sótão. Tudo. Quando terminou, tinha 300 páginas manuscritas com aquela caligrafia elegante que eu conhecia tão bem. Publica para mim, ela pediu, me entregando o manuscrito numa das visitas. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu não conseguir fazer isso eu mesma, promete que você publica? Promete que você deixa o mundo saber a verdade? Não fala assim. Você vai sair, vai ser absolvida, e você mesma vai publicar. Ela sorriu. Um sorriso triste que me partiu o coração. Promete, Helena. Eu prometo. 3 semanas depois, numa manhã de terça-feira, recebi a ligação. Marina tinha sido encontrada morta na cela. Suicídio. Tinha usado o lençol para fazer uma corda, tinha amarrado numa grade alta da janela. Uma guarda encontrou ela de manhã cedo. Não tinha deixado bilhete, não tinha explicação. Mas eu sabia. 30 anos presa num sótão, e então presa numa cela de verdade. Ela tinha aguentado décadas numa prisão invisível por minha causa. Não ia aguentar anos numa prisão real, esperando por um julgamento incerto. Ela escolheu a liberdade da única forma que via possível. O velório foi pequeno. Não tínhamos mais família. Nossos pais tinham morrido anos atrás, ainda acreditando que Marina tinha fugido voluntariamente, que estava vivendo em algum lugar feliz com o homem que amava. Foram poucos amigos velhos, vizinhos curiosos e muitos jornalistas que eu mandei embora. Ricardo não pôde comparecer. Estava preso, respondendo por cárcere privado, apropriação indébita de propriedade intelectual, fraude, coerção. O julgamento dele estava marcado para daqui a 6 meses. Os advogados diziam que ele pegaria pelo menos 20 anos. Talvez mais. Eu não me importava. Não conseguia sentir nada em relação a ele além de vazio. 15 anos de casamento evaporados, como se nunca tivessem existido. Como eu tinha sido tão cega! Como não percebi? Todas aquelas noites que ele trabalhava até tarde, estava subindo para o sótão. Todas aquelas viagens de pesquisa eram para lugares onde Marina tinha ambientado suas histórias, vivendo as experiências que ela escrevia, mas nunca podia ter. Todas aquelas vezes que ele me consolava quando eu chorava pela irmã desaparecida, sabia exatamente onde ela estava. E eu tinha dormido tranquila todas essas noites. Tinha feito amor com ele. Tinha sonhado com envelhecer ao lado dele, enquanto minha irmã apodrecia no sótão acima da nossa cabeça. A culpa era um peso físico no meu peito. Mesmo sabendo racionalmente que eu não tinha como saber, que fui vítima tanto quanto Marina, eu não conseguia perdoar a mim mesma. Mas tinha uma coisa que eu podia fazer. Uma última coisa. Peguei o manuscrito que Marina tinha me dado. 300 páginas da vida dela, da verdade dela, da voz dela finalmente libertada. E levei para uma editora.
Não qualquer editora. A mesma editora que tinha publicado os livros de Ricardo. O doutor Ramos, o editor, me recebeu pessoalmente. Estava devastado. Tinha publicado fraude por anos sem saber. A reputação da editora estava manchada, mas quando leu o manuscrito de Marina, chorou. É melhor que tudo que ele escreveu. O Dr. Ramos disse, limpando os óculos. Tem uma verdade aqui, uma dor crua. É arte de verdade. Publicamos 6 meses depois. A Mulher no Sótão, 30 anos de silêncio forçado, por Marina Silva, com o nome dela, grande, na capa, em letras douradas. E dentro, cada palavra que ela escreveu, sem edição, sem melhorias, só a verdade dela. O livro explodiu. Vendeu mais em uma semana do que todos os livros de Ricardo juntos. Entrou em todas as listas de best-sellers, ganhou prêmios, foi traduzido para 20 idiomas. As pessoas queriam saber, queriam entender, queriam ouvir a voz que tinha sido silenciada por tanto tempo. Todo o dinheiro foi para instituições que ajudavam vítimas de violência doméstica, de cárcere privado, de manipulação psicológica. Era o que Marina teria querido, eu tinha certeza. O julgamento de Ricardo aconteceu 1 ano depois. Fui, sentei na primeira fila. Olhei nos olhos dele quando leram a sentença. 25 anos de prisão, sem possibilidade de redução de pena nos primeiros 10 anos. Ele ia morrer lá dentro, provavelmente. Era um homem de 55 anos. Quando saísse, se saísse, seria um velho de 80, sem carreira, sem nome, sem nada. Ele me olhou quando os guardas o levavam. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas eu desviei o olhar. Não tinha mais nada que ele pudesse falar que eu quisesse ouvir. Hoje, 3 anos depois, ainda moro na casa. Pensei em vender, em me mudar, em deixar tudo para trás, mas não consegui, porque Marina viveu aqui, sofreu aqui, escreveu aqui. E de alguma forma estranha, retorcida, é a casa dela tanto quanto era minha. Transformei o sótão, tirei todas as coisas dele, pintei as paredes de branco, coloquei janelas grandes que deixam o sol entrar, transformei num escritório, num santuário. Nas paredes, coloquei fotos da Marina criança, adolescente, jovem adulta. E na estante, todos os livros que ela escreveu, agora finalmente publicados com o nome dela. Às vezes, quando estou lá em cima escrevendo, sim, eu comecei a escrever também, uma forma de terapia, de processar tudo. Sinto como se ela estivesse ali, não de forma assustadora, de forma reconfortante, como se ela finalmente estivesse em paz. A Carolina voltou a trabalhar para mim, eventualmente. Demorou. Ela precisou de terapia para processar o que tinha visto, o trauma de ter sido chamada de louca quando tinha visto a verdade o tempo todo. Mas ela perdoou. E agora, toda vez que se cruza com o retrato da Marina na sala, faz o sinal da cruz e sussurra uma oração. Ela está em paz agora, né, dona Helena? Ela sempre pergunta. Está? Eu respondo. Mas não sei se acredito. Como alguém pode estar em paz depois de uma vida como a que Marina teve? Depois de ter tudo roubado. Juventude, liberdade, identidade, voz. Mas pelo menos agora o mundo sabe. Sabe o que ela passou. Sabe o que ela escreveu. Sabe quem ela realmente era. Não é justiça completa. Justiça completa seria ela estar viva, livre, vivendo a vida que merecia. Mas é o que eu pude dar. É o que restou. Às vezes ainda ouço barulhos no sótão. Madeira velha se ajeitando, provavelmente. Ou ratos, ou vento. Mas uma parte de mim, uma parte pequena, irracional, quer acreditar que é ela. Que é a Marina caminhando por ali, finalmente livre, finalmente em paz, finalmente capaz de existir sem medo. Obrigada por finalmente me libertar. Eu imagino ela dizendo. Obrigada por dar minha voz de volta. Desculpa ter demorado tanto. Eu sussurro de volta para o quarto vazio. Desculpa não ter percebido. Desculpa ter dormido tranquila enquanto você sofria. Não tem resposta. Nunca tem. Mas eu continuo falando mesmo assim. Porque talvez, de alguma forma, através das paredes desta casa velha que segurou tantos segredos, ela me ouça. E talvez, finalmente, ela me perdoe. Obrigada por chegar até o fim dessa história.
Se isso te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre os segredos que as pessoas guardam, sobre as mentiras que construímos nossas vidas em cima, sobre a importância de dar voz a quem foi silenciado, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque a história da Marina não é única. Existem muitas Marinas por aí, presas em sótãos literais ou metafóricos, e todas elas merecem ser vistas, ouvidas, libertadas.